noite. Ele é formado em Direito, mas deixou as leis de lado para se dedicar à gestão esportiva. Aos 36 anos, já foi parlamentar e é presidente de um dos clubes com maior número de torcedores do país e com uma torcida considerada de ouro pela CBF. O meu convidado de hoje é Marcelo Guimarães Filho, gestor do Bahia. Boa noite. Boa noite, Silvana. Um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação grande estar falando para essa imensa torcida do Bahia e para toda a Bahia. Você é o presidente de clube da Série A, mais jovem, já foi vereador aos 24 anos, foi deputado. De onde é que vem essa vontade de participar e de ajudar a decidir? Eu sempre participei, sempre tive essa vocação, vamos dizer assim, né, de liderar, de participar de movimentos. Na escola, eu fui eleito na 8ª série, fui eleito senador, naquelas eleições, né, que sempre tem e tal. Senador mirim, depois fui eleito deputado mirim e tudo mais. Então, eu sempre tive uma participação. Não tive participação em grêmio estudantil, mas sempre tive essa vontade de participar. A política já estava, de uma certa forma, no sangue, porque meu pai foi deputado e eu sempre fui Bahia, sempre acompanhei. Eu sempre tive essa vontade de ser presidente, mas confesso que não imaginava que seria presidente aos 33 anos, né, quando foi a minha primeira eleição. Era um projeto para o futuro. Terminou acontecendo. Bom, você é presidente de uma nação, né? Eu sempre digo, eu sou corintiana, faço parte da nação corintiana e você é presidente da nação tricolor, que são milhões de torcedores. Eu imagino que cada um desses torcedores, assim como eu, é um pouco gestor, um pouco técnico e gostaria de ser um pouco jogador. Como é que você lida com as críticas que devem ser diárias? Diárias, às vezes fortes até, mas a gente tem que compreender. Eu tenho uma natureza que eu acho que ajuda, né? Já bastante tranquila, mas realmente a gente sofre muita pressão do torcedor, temos que entender isso, porque como dirigente eu também sofro, né, da vontade de extravasar aquela raiva às vezes no campo, você fazer uma crítica mais forte. Agora, vestindo a camisa de dirigente, a gente tem que ter essa paciência para não tomar principalmente decisões nos momentos de ansiedade, nos momentos de calor. Né, esperar, e às vezes isso tem mostrado ao longo do tempo, ganhei uma certa experiência nessa gestão, de que o mais importante é isso, você ter equilíbrio para não tomar decisão quando a crítica vem. Você tem que aceitar, olhar, refletir e depois de um tempo tomar essa decisão. Agora, isso não é bem realidade no mundo virtual, né, Marcelo? Você gosta do Twitter, às vezes explode. Eu lembro que você teve um bate-boca no Twitter com um deputado. Recentemente foi punido aí por ter ofendido um juiz também. É um momento de desabafo o Twitter? Eu acho que todos nós estamos, de certa forma, aprendendo, né, a lidar com essas ferramentas. E o Twitter é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Eu acho que a interatividade ali é muito rápida, né? Isso é uma agilidade bastante interessante. E às vezes a gente desliza, realmente. Já deslizei umas 2 ou 3 vezes. Estou suspenso agora lá pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, justamente por conta do uso do Twitter. Mas é uma ferramenta que você também não pode deixar de usar, né? Você tem que ir aprendendo. Eu acho que aos poucos a gente vai se inteirando cada vez mais com essa ferramenta, sem deixar de usar. Mas eu gosto e já paguei o preço por isso. Você estranhou essa punição? Algumas pessoas estranharam por ter sido no Twitter, não em campo, não à frente do Bahia. Você estranhou? Estranhei, foi uma novidade, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o primeiro caso de um dirigente punido por usar o Twitter, que é um Twitter pessoal, né? Na verdade, o Bahia tem um Twitter oficial dele. Eu me expressei no Twitter meu pessoal e fui punido. Mas é como eu coloquei anteriormente, a gente está aprendendo aí, de certa forma, a lidar com isso. Os tribunais também, né, certamente ficam a lição para não usar mais e para as pessoas também não usarem com moderação. Bom, com certeza o desejo de muitos tricolores é votar e eleger a diretoria, a presidência do Bahia. Quando é que o Bahia terá a eleição direta para quem é sócio? Essa é uma coisa que eu acredito. Eu prometi na minha primeira eleição para o clube que faria a eleição direta, vou fazer a eleição direta. Eu levei esse assunto para o Conselho Deliberativo do clube, depois levei para a Assembleia Geral dos sócios votarem, que o Estatuto determina que assim seja, mas nós não conseguimos terminar, vamos dizer assim, a Assembleia Geral, porque é um assunto bastante polêmico, não vamos conseguir um consenso com relação a isso, né, mas eu acredito que o sócio deva, assim, ser determinante no futuro do seu clube, como é em alguns clubes do Brasil, não todos. A gente eu pretendo, mais uma vez, até o final desse ano, levar isso à deliberação da Assembleia Geral de Sócios para que,
na próxima eleição, que será em 2014, o sócio já possa votar para presidente. Eu sei que o caso ainda está sob júdice, então você não pode falar profundamente sobre esse assunto, mas te preocupa o processo que questiona a legitimidade da sua presidência? Não me preocupa de maneira alguma. A gente tem, primeiro, confiança total na justiça. Né? Eu acho que a justiça já deu demonstrações nesse processo, inclusive, de que nós temos razão. E, em segundo lugar, a gente tem consciência absoluta que fizemos tudo dentro do que, especialmente, o estatuto do clube determina, além das outras leis que devemos seguir. Então, não há nenhum tipo de ansiedade com relação a isso. Acho que as coisas vão correr como a gente espera e vamos colocar o sócio para votar, que isso é o mais importante. Isso foi a demanda que gerou também essas ações e que tem gerado aí, de vez em quando, esse tipo de questionamento. Já, a demora na apresentação das contas e a política de contratação do Bahia. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Marcelo, tem uma pergunta do apresentador do Brasil Urgente, o Zé Bueno, agora para você. Marcelo Guimarães, boa noite. O balancete de 2011 foi divulgado no último dia 18 com 5 meses de atraso. Inclusive, o balancete mostra uma dívida do Bahia de 18 milhões de reais. Por que a Assembleia foi feita exatamente quando o caso Souza tomou todas as mídias? Em relação à dívida, é muito alta, hein, presidente? Ah, claro, o sistema é bruto, viu, Marcelinho? Não, a pergunta do Zé é muito interessante para a gente esclarecer para o nosso torcedor. Com relação à dívida, é uma dívida que, contabilmente, ela tinha de ser lançada desse jeito, mas ela não aconteceu, a dívida de caixa, no regime de caixa do clube, mas nós recebemos um recurso por conta de um contrato que assinamos no ano passado, mas só podíamos lançar isso nesse ano. Por isso que, como as contas referem-se ao ano de 2011... Essa dívida contábil é de 18 milhões de reais, milhões, é isso? Contabilmente, ela é uma dívida de 18 milhões, mas ela não existiu na realidade, porque, como eu estava explicando, o contrato ele só podia ser lançado em 2012 e as contas são de 2011. E com relação ao atraso, não há justificativa para o atraso, ele não deveria existir realmente. O Estatuto não prevê uma punição para isso, talvez até tenha havido um relaxamento por conta disso. Na reforma que a gente vai fazer do Estatuto, eu pretendo colocar uma punição para o dirigente que não convocar o Conselho ou a Assembleia a tempo, né, para prestar as contas necessárias, mas isso não deveria ter acontecido, não vai acontecer novamente, como não aconteceu no ano que passou, em 2013. Não vai acontecer. Houve uma espera por uma fase boa do Bahia para a apresentação ou foi escolhida a data em que realmente o caso Souza estava? Souza, que é acusado de ter agredido uma jovem dentro de uma festa na própria casa dele, né? Essa situação, houve alguma relação? Não houve nenhuma relação com o caso Souza, até porque nós precisávamos lançar o edital convocando a reunião para a prestação das contas, e quando nós lançamos esse edital nos jornais de grande circulação, o caso Souza ainda não tinha acontecido, né? Estourado. Então, não houve nenhuma relação. E quanto ao momento, também não houve. Foi uma coincidência de estar no momento bom, porque nós poderíamos ter feito quando o Bahia foi campeão baiano, né? E a gente tinha prazo ali e também não fizemos. Foi realmente uma falha que não deve acontecer e não vai acontecer no ano que vem. Quais são as dificuldades para gerir um clube como o Bahia, do tamanho do Bahia? Olha, eu acho que a maior dificuldade talvez sejam duas. Tanto a pressão, né, que nós sofremos, o dirigente sofre, que é natural, todos sofrem, né, essa demanda por sempre estar ganhando, vencendo, etc. E o torcedor, ele não tem muito entendimento, ele está preocupado com o jogo de hoje e com o próximo jogo. Então é difícil você ter um torcedor que pense no planejamento a longo prazo. E recursos, né, porque é difícil você concorrer hoje no mercado brasileiro com outros grandes clubes. O Bahia, depois dos 3 anos e meio que a gente está à frente do clube, tem hoje o maior orçamento de sua história. Nós tiramos o clube, para você ter ideia, Silvana, de um orçamento de 17 milhões para um orçamento de 70. Então, foi muito trabalho para a gente chegar até aqui. Como é que vocês conseguiram? Quais foram as ações? A gente precisava, primeiro, fazer com que o mercado entendesse que o Bahia estava vivo de novo, né? Isso era muito interessante. E era importante a gente sair da Série B e voltar para a Série A. Então, o primeiro ano foi muito difícil. No segundo, quando a gente subiu, o mercado entendeu a força do Bahia e a gente conseguiu novamente trazer novos recursos, alavancar recursos para ter uma receita
maior. Mas nós pegamos um momento de crescimento muito grande no mercado do futebol. Então, outros clubes, enquanto a gente tem um orçamento de 70, que é um orçamento muito bom, outros clubes têm um orçamento de 300, 250. Então essa diferença, que é muito grande, junto com a demanda que você tem que sempre ganhar, porque o torcedor não quer saber se o seu Corinthians claro que não. Tem um faturamento maior do que o do Bahia. Nós temos a obrigação, e aí temos mesmo, eu entendo isso também, temos que partir para vencer. Mas, na prática, é essa a dificuldade. E a política de contratação? No ano passado, vocês estavam um pouco mais voltados para a base e foram criticados. Esse ano, trouxeram pessoas, atletas um pouco mais velhos, foram criticados. Qual é a política de contratação do Bahia? Não há, Silvana, um segredo, uma fórmula perfeita que dê resultado. E eu acho que a gente tem sim de investir nos nossos jogadores formados aqui. Nós temos hoje aí o Gabriel, por exemplo, que é um exemplo de jogador formado, que está fazendo um grande sucesso, jogador da casa. Mas o importante é que a gente ache uma mistura, uma química que dê certo, né? E quando dá certo, o torcedor está satisfeito, está tudo indo muito bem, etc. Mas eu acredito que essa mescla de você conseguir trazer jogadores, formar bons jogadores em casa e acertar nas contratações que você faz de fora, para que a gente tenha um time azeitado, vamos dizer assim, esse é o caminho. Às vezes a gente erra, né? Mas nós não podemos perder o foco. É consertar de um ano para o outro o que errou, mas manter no mesmo objetivo, porque a gente vai chegar lá. Falando em erro, a apresentadora do Jogo Aberto Bahia, Juliana Guimarães, tem uma pergunta para você. Olá, presidente. O Bahia investiu no departamento de futebol com algumas contratações de alto custo, como Zé Roberto, Kleberson, Mancini, e o time demorou a responder em campo. Só no Campeonato Brasileiro passaram 3 treinadores, contando com o atual Jorginho. Onde o clube errou? E quando o assunto é rebaixamento, qual é o seu pensamento? Bom, com relação ao rebaixamento, Juliana, eu não tenho preocupação. A gente tem atenção, né? Não podemos estar desatentos com relação a isso. Mas eu não tenho preocupação, acredito muito no nosso time, o time já reagiu no segundo turno do campeonato. Nós temos hoje a melhor campanha do segundo turno, então acredito que a gente vai seguir nesse diapasão, vamos dizer assim, até o final. Com relação às contratações, realmente algumas contratações de maior peso que a gente fez, como os jogadores que a Juliana citou, ainda não responderam em campo. Mas há um período de maturação. Eu acredito, talvez nem todas deem realmente o resultado. Mas eu busco exemplos do passado, como o Souza, por exemplo, que a torcida ao final do ano, no primeiro ano dele aqui, pediu a sua contratação. Mas 6 meses antes estava pedindo para que eu mandasse o Souza embora, porque ele realmente era uma contratação cara e não vinha dando resultado. Então, às vezes também esses jogadores precisam de um tempo de maturação. Você vem para uma cidade diferente, uma cidade de praia, tal, de sol, essa coisa toda, tem que se adaptar aqui com a família. Os encantos da Bahia, né? Os encantos da Bahia, exatamente. Então, tem esse tempo também de maturação. E a rotatividade dos técnicos? No nosso caso, esse ano, o Falcão entendeu junto com a gente, partiu até dele uma conversa para sair, né? Eu sempre entendo que é melhor que a gente tenha um projeto maior, que se fique um tempo maior no clube, mas eu também sei que é difícil às vezes isso acontecer por conta daquela pressão que eu sempre cito do torcedor, etc. No caso do Caio, ele pediu para sair, nós vivíamos um momento ali razoavelmente calmo, mas ele precisou sair por uma questão do filho dele, e o Jorginho está aqui, eu espero que eu tenho certeza que vai ficar até dezembro, eu espero que fique mais tempo, mas o entendimento nosso é que nós devemos ficar sempre com o treinador por mais tempo, nem sempre isso é possível. Em instantes, o drible aos jogadores que se encantam demais com as belezas baianas e a cidade tricolor. O Entrevista Coletiva volta já já.